Depois de muitos anos de espera, a promessa de Deus havia se cumprido. Abraão e Sara, já avançados em idade, finalmente seguravam em seus braços o filho tão esperado, Isaque, o riso da promessa. Foram décadas de fé, dúvidas, erros e esperança. Abraão havia deixado sua terra, sua família e tudo o que conhecia, apenas porque ouviu uma voz, a voz de Deus. E essa voz o havia conduzido por caminhos inimagináveis, até o cumprimento da promessa. Agora, com Isaque crescendo forte e alegre, Abraão vivia dias de paz. Cada sorriso do menino era um lembrete do amor e da fidelidade divina. O lar estava cheio de risos, e Sara, que antes rira de incredulidade, agora ria de alegria. Mas como tantas vezes acontece, Deus tinha mais a ensinar. E as lições mais profundas, muitas vezes, vêm pelas provas mais difíceis. Certa manhã, enquanto o sol nascia sobre as colinas de Canaã, o Senhor chamou: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então Deus disse: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Por um instante o coração de Abraão parou. O ar pareceu desaparecer. O filho que Deus havia prometido, o mesmo filho pelo qual ele havia esperado toda a vida, agora seria pedido em sacrifício. Abraão poderia ter questionado: Senhor, não foste tu quem prometeu que dele viria uma grande nação? Como isso se cumprirá se ele morrer? Mas não há registro de questionamento, apenas obediência silenciosa. Naquela noite, o patriarca não dormiu. Sentado sob o céu estrelado, ele olhava para o menino dormindo, lembrando-se de cada promessa. Cada estrela acima parecia sussurrar: confia em Deus. Abraão sabia que o mesmo Deus que prometera era poderoso para ressuscitar seu filho se fosse necessário. Então, no silêncio da madrugada, ele tomou sua decisão: obedecer. Ao amanhecer, levantou-se cedo, preparou o jumento, cortou a lenha e chamou 2 servos. Com voz firme, disse a Sara apenas que precisava partir com o menino para oferecer um sacrifício ao Senhor. Talvez Sara tenha sentido algo estranho em seu olhar, uma mistura de dor e serenidade, mas não perguntou nada. E assim, Abraão partiu. Foram 3 dias de caminhada. 3 dias que pareciam uma eternidade. O silêncio da viagem falava mais alto que qualquer palavra. Cada passo era um peso, cada respiração, uma oração. Senhor, dá-me força para confiar. Mesmo sem entender, eu confio em ti. No 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o monte ao longe. Ali seria o lugar da prova. Deixando os servos, disse: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até ali para adorar. E depois voltaremos. Voltaremos. Essa palavra revelava sua fé. Abraão cria contra toda a lógica que voltaria com Isaque. Ele colocou a lenha sobre os ombros do filho e levou nas mãos o fogo e a faca. Enquanto subiam, Isaque, curioso, quebrou o silêncio. Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Aquela pergunta atravessou a alma de Abraão como uma lança, mas com ternura e fé respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E seguiram caminhando juntos. Quando chegaram ao monte, Abraão começou a preparar o altar. Colocou as pedras, arrumou a lenha e olhou para o céu em silêncio. Isaque observava confiante, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Então Abraão respirou fundo e, com as mãos trêmulas, amarrou seu filho. O menino não resistiu. Isaque confiava em seu pai e Abraão confiava em Deus. Abraão deitou o filho sobre o altar. O vento soprava leve, mas dentro do seu coração havia uma tempestade. Ele ergueu a faca. O tempo pareceu parar. Tudo ficou em silêncio. O céu observava. E então, do alto, uma voz poderosa ecoou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. E a voz disse: Não estendas a tua mão sobre o menino. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, o teu único filho. Abraão caiu de joelhos. As lágrimas desceram e a faca caiu de suas mãos. A fé havia vencido. Ao levantar os olhos, ele viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Deus havia provido o sacrifício. Abraão ofereceu o animal no lugar de Isaque e chamou aquele lugar de O Senhor Proverá, Iwa-Aga-Jireh. E então o anjo do Senhor disse: Porquanto obedeceste, eu te abençoarei grandemente. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Abraão desceu do monte com Isaque.
O caminho de volta parecia diferente. O peso havia sido trocado por alívio. Agora, eles não eram apenas pai e filho. Eram testemunhas vivas de que Deus cumpre tudo o que promete. Em silêncio, Abraão talvez tenha pensado: Deus não queria o sacrifício de um filho, mas o sacrifício de um coração totalmente entregue. O altar ficou para trás, mas a fé de Abraão atravessou os séculos e ecoa até hoje. Ele aprendeu que obedecer a Deus é confiar, mesmo quando não faz sentido, e que Deus nunca falha. Ele sempre proverá no momento certo. Essa história não é apenas sobre Abraão e Isaque, é sobre cada um de nós. Quantas vezes Deus nos pede algo que amamos? Quantas vezes Ele nos chama a confiar, mesmo quando não vemos saída? O sacrifício de Abraão nos ensina que a fé verdadeira não se mede pelo que entendemos, mas pelo quanto confiamos. Deus não queria tirar o filho de Abraão. Ele queria mostrar que nenhum coração que confia nele sai de mãos vazias. E assim é com você. Talvez hoje Deus esteja pedindo que você confie, que solte algo, que entregue uma dor, um medo, uma preocupação. Mas lembre-se, Deus proverá. Ele sempre tem um carneiro preso no arbusto, uma saída, uma resposta, um milagre no tempo certo. A mesma voz que chamou Abraão também chama você hoje. Confia em mim, eu cuidarei de ti. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se no canal Bíblia Sagrada Relatos, onde cada história da Bíblia é contada com fé, emoção e esperança. Curta, compartilhe e comente. Eu confio em Deus, para espalharmos a mensagem do amor e da fidelidade divina. Bíblia Sagrada Relatos, onde a palavra de Deus ganha vida e a fé renasce em cada história.